Boa noite a todos, mais uma vez. Muito obrigado, por essa oportunidade de estar aqui, tratando de um tema tão rico, do capítulo 8 do livro Nos Domínios da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Hoje nós vamos falar a respeito de psicofonia sonambúlica. Anteriormente, lá nos capítulos 6 e 7, nós havíamos comentado um pouco a respeito do fenômeno, de psicofonia consciente, que tinha aquela médium, Dona Eugênia, uma trabalhadora muito assídua daquela instituição espírita, que André Luiz, Hilário e Aulus estavam observando e aprendendo muito com os trabalhos desenvolvidos nessa instituição. Então, essa médium, Dona Eugênia, ela e toda a equipe de encarnados e desencarnados naquele momento, lá no capítulo 6 e capítulo 7, conforme nós já viemos estudando algumas semanas atrás, aquela equipe presta um atendimento, presta um socorro espiritual, tal como o título do capítulo 7, ao irmão Libório dos Santos, que ele havia desencarnado, se nós bem recordamos, na noite festiva de carnaval, em que ele deixa a sua mãe enferma em casa e busca aqueles prazeres momentâneos numa festa de carnaval, num sábado carnavalesco, pega o último dinheiro que sua mãe tinha para comprar os remédios dos quais ela necessitava, já idosa e precisava para cuidar de sua saúde, e vai cometer diversos excessos naquele momento. Ao regressar para casa, 3 dias e 4 noites depois, se não me engano, volta para casa e vai tomar um banho, tentando esquecer tudo aquilo, todos aqueles excessos que ele havia cometido. Esquece na hora de ligar o gás, acaba para esquentar, para aquecer a água, e acaba adormecendo. E acaba desencarnando por conta daquela contaminação com o monóxido de carbono emanado ali naquele ambiente. Então, ele vai depois comunicar-se por meio dessa médium, Dona Eugênia, por meio da psicofonia consciente. Agora, dessa vez, nós vamos ver um fenômeno de psicofonia sonambúlica e vamos entender um pouquinho da diferença do que aconteceu no caso anterior, lá do capítulo 6 e 7, e vamos ver agora no capítulo 8 como vai acontecer essa psicofonia sonambúlica. E quem vai ser participativo nesse capítulo, quem será a médium que irá fazer o papel de atender esse espírito sofredor, esse espírito revoltado, será a Dona Celina, que nós já mencionamos também a respeito dela lá nos capítulos anteriores, onde falava da equipagem mediúnica, falavam dos trabalhadores dessa instituição que André Luiz, Aulus e Hilário estavam visitando e aprendendo. Então, adentrando agora nesse capítulo, chega um espírito naquela reunião em que se encontravam esses nossos amigos espirituais, André Luiz, Aulus e Hilário, conforme eu mencionei, e esse espírito, ele adentra ali no recinto, lembrava um fidalgo antigo, conforme André Luiz nos diz, e ele parecia haver sido arrancado do subsolo, porque os fluidos que estavam revestindo esse irmão, que depois, mais à frente, nós vamos ver que se intitulava, dizia-se o nome que ele havia recebido na sua última encarnação, melhor dizendo, era José Maria. Então, esse indivíduo, esse espírito, o qual nós vamos tratar aqui de José Maria, ele estava ali envolto em fluidos, esses fluidos que estava revestindo esse irmão, era como se fosse uma verdadeira massa escura e viscosa. Então, ele chega ali numa situação de muita revolta e sem conseguir enxergar direito, depois nós vamos ver mais à frente também um pouco do que estava acontecendo com ele, e ele trazia uma espécie de chicote na mão que ele tentava estalar. E aí, ao mesmo tempo que ele trazia esse chicote, que ele tentava instalar esse chicote, a azorrague, conforme é colocado aqui a palavra que ele utiliza, é uma espécie de chicote, como se fosse um chicote utilizado naqueles antigos, e ao mesmo tempo ele proferia estrepitosas exclamações. Então notava-se que ele estava de uma maneira bem agitada, ele estava nervoso, ele estava com raiva, e ele adentra aquele recinto dizendo: quem me faz chegar até aqui contra a minha vontade? Covardes, por que me segregarem assim? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Infames, pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos.
Bom, André Luiz nos relata que nenhuma das entidades, conforme nós vimos nos capítulos anteriores, havia diversas entidades sofredoras ali naquela reunião, que participavam, que aprendiam também, inclusive aprenderam muito com aquele caso do Libório, esse que eu acabei comentando no início da reunião de hoje. Então, esse caso do Libório auxiliou diversas entidades sofredoras. Então, existiam ali diversas entidades sofredoras que passavam por diversos problemas e que estavam ali também aprendendo naquela reunião. E André Luiz relata que nenhuma daquelas entidades sofredoras ali presentes tinha uma face tão horrenda quanto a de José Maria, que acabava de chegar. Ele parecia estar saindo, de fato, de um lençol de lama, conforme dito ali, arrancado ali do subsolo. E o rosto dele, ele tinha uma tremenda frieza, uma astúcia, uma determinada maldade, uma mistura de todas essas qualidades e um grande endurecimento. Era uma pessoa muito endurecida, era um ser que tinha ali uma grande malícia no seu rosto, aparentando uma grande malícia, uma grande frieza. E até os espíritos sofredores, aqueles espíritos perturbados, eles recuaram, receosos, quando esse irmão, ainda atormentado, chegou, adentrou ali o recinto. E olha só quais foram as falas dele. Prosseguindo, o que ele disse? O que esse José Maria disse ainda? Quem disse que a malfadada Revolução dos Franceses terá reflexos no Brasil? Então vejamos bem aqui que ele estava lá naquela época, ele ainda estava sintonizado lá naquela época da Revolução Francesa. Olha só o que acontece. A loucura de um povo não pode alastrar-se por toda a terra. Então já mostra que ele estava discordando daqueles ideais que surgiam na França naquela época. Os privilégios dos nobres são invioláveis. Então, ele estava de acordo com aquele privilégio dos nobres, da monarquia, dos reis, que é um direito divino. É o que ele diz logo em seguida. Vem dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Então, na mente dele, na cabeça dele, os privilégios dos nobres vinham de Deus. Então, eles, os reis, indiscutivelmente, são os escolhidos de Deus. Daí que viriam os direitos, então, daqueles reis. Defenderemos nossas prerrogativas, exterminando a propaganda dos rebeldes e regicidas. Venderei meus escravos alfabetizados, nada de panfletos e comentários da rebelião. Como produzir sem o chicote no lombo? Então, para ele, a única forma de se produzir, a única forma de se obter lucro, de se obter rendimento nas suas terras, era agredindo aqueles que trabalhavam para ele. Então, de fato, ele acreditava que precisava de agredir com o chicote no lombo, conforme a expressão que ele utiliza, para conseguir progredir. Na ideia dele, cativos eram cativos e senhores eram senhores, e todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade 5 troncos de suplício, 5 troncos. Eis aquilo de que necessito para refazer a nossa tranquilidade. Então vejamos bem a ideia que ele possuía aqui nesse momento, de que para refazer a nossa tranquilidade, no caso a tranquilidade dele e das outras pessoas que conviviam com ele no Brasil, era a violência. Então ele precisava da violência para restituir a tranquilidade, isso na ideia dele. Então, quem era esse espírito José Maria que chega falando dessa forma nessa reunião que estavam presentes os espíritos com os quais nós vemos aprendendo bastante? Então, Aulus esclarece que esse espírito ele havia sido, na sua última encarnação, um fazendeiro desumano, que havia desencarnado nos últimos dias lá do século XVIII, mas ainda se conservava estagnado no seu próprio egoísmo. Ele ainda continuava vivendo, percebendo os quadros interiores que ele próprio criava, aqueles quadros que sempre estariam relacionados a escravos, a dinheiro, a lucros daquela propriedade rural que ele possuía. E aí, hoje, desencarnado, Aulus esclarece que ele agia como um vampiro inconsciente de almas reencarnadas, que foram queridas para ele aqui no Brasil. Então, ele desencarnou e atuava atualmente como se fosse um vampiro dessas almas que ainda estavam aqui reencarnadas, no caso, que já haviam desencarnados e reencarnaram aqui no Brasil, que foram queridas para ele lá no Brasil colonial.
Então, ele fora um algoz sem piedade alguma de todos aqueles que eram ali seus cativos, de todos aqueles escravos. Ele possuía muitas terras, um vastíssimo latifúndio, conforme Aulus nos esclarece, e muitos servidores. E esses servidores que conheceram de perto a sua perversidade. Então, nos dá a ideia aqui de um senhor com muitas posses, com muitos bens, e que maltratava e que via os outros ali, os seus semelhantes, os seus irmãos em Cristo, como sendo ali os seus irmãos, filhos de Deus, criaturas também, criação de Deus, que via como seus inferiores. Então a gente entende aqui a figura, por que ele chega ali trazendo na mão consigo mesmo aquele chicote. A ideia da violência ainda estava enraizada nele. Então ele vivia sempre, ele ficava percebendo sempre esses quadros que ele criava, essas ideias de escravidão, de lucros, de dinheiro. Ele continuava vivendo tudo aquilo, mesmo depois de desencarnado. Ele odiava os trabalhadores que fugiam às suas garras, ou seja, quando aqueles escravos, aqueles trabalhadores que fugiam ali dele, ele sentia raiva. E quando ele conseguia pegá-los de volta, ele costumava algemá-los naqueles troncos, onde ele vinha e queimava ainda os olhos. E aqueles que sobreviviam a essas torturas, a essas verdadeiras, esses atos bárbaros, aqueles que ainda conseguiam sobreviver a essas atitudes, ainda eram entregues a cães muito bravos, e de fato não iam conseguir escapar da fúria desses cães bravios, conforme André Luiz nos coloca aqui. Então ele acaba instalando de fato o terror a todos ali que estavam ao seu derredor. E ele consegue muita fama e muita riqueza. Então ele busca a vida inteira, ele busca a glória, a fama, ele busca a riqueza, e tudo isso ele está buscando então a glória dos homens, se esquecendo de buscar a glória de Deus, se esquecendo de buscar o verdadeiro reino de Deus dentro de si. Então, o que vai acontecer com esse Senhor? Conforme acontece a todos, vem a jornada inevitável do túmulo, vem então o seu desencarne. E quando ele desencarna, ele carrega consigo, ele encontra ali junto de si diversos desafetos, que eram justamente aqueles que haviam sido martirizados, que haviam sido torturados, melhor dizendo, por esse indivíduo, por esse espírito. Então agora, aqueles que haviam sido martirizados, que haviam sido torturados por esse espírito, se levantavam ali na frente dele como perseguidores. Então, aquele que antes era torturado, agora passa a torturar, passa a ser o seu perseguidor. São os vingadores do passado, porque muitos haviam sim desculpado, haviam conseguido perdoar essa figura de José Maria, conseguiam sim perdoar esse espírito, essas almas mais elevadas, que mesmo tendo sofrido diversos e diversos problemas, diversas e diversas situações complicadas, apanhado nas mãos de José Maria, ainda assim conseguiram desculpá-lo. Então existem, conforme André Luiz nos diz, olha, muitas vítimas de alma branda que haviam desculpado as ofensas, mas existem outras que não conseguiram, que ainda não tinham essa força, porque é preciso essa força para conseguir perdoar espontaneamente. E esses que não conseguiram, que não possuíam essa força para perdoá-lo, converteram-se em vingadores do passado. Então agora eles passam aquela condição de torturado à condição de perseguidores. Então, o que faz? Esses agora perseguidores fazem com que José Maria vivesse ali em um pavor, numa aflição constante. Então ele vivia entre sempre a desesperação, aquele desespero tamanho, e o remorso, hipnotizado sempre ali pelos algozes de agora, de quem fora verdugo no passado, utilizando as mesmas palavras de André Luiz. E olha só, emaranhado nas teias da usura e fazendo do ouro o único poder em que acreditava, ele nem sentiu, olha como ele utiliza essa expressão aqui para nós, nem de leve, ou seja, de jeito nenhum, ele sentiu transportado de um modo de vida para outro após a morte.
Então, para ele, nada ali, ele nem percebeu aquela diferença, ele nem sentiu-se transportado da vida carnal, da vida corpórea, para o desencarne. Ele agora acredita que ele estava ali num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos. Ou seja, ele acreditava que estava sendo prisioneiro das próprias vítimas. E ele acaba se vendo induzido a uma cegueira extrema, ou seja, as suas faculdades de visão, elas estavam em completo desequilíbrio no corpo espiritual, conforme nos esclarece André Luiz. Então, por isso que ao adentrar naquele recinto, ele já não conseguia, ele precisou do auxílio, pois ele não estava enxergando direito, ele estava cego naquele momento ali. Então, ele se acreditava ali, até aquele momento, ele acreditava que ele estava sendo atormentado, ou seja, sendo prisioneiro daquelas pessoas que eram as suas próprias vítimas, né? Daquelas pessoas que eram as suas próprias vítimas, aqueles escravos. Então, tamanho o desespero, tamanho o sofrimento desse irmão. E não adianta ficar com raiva do irmão, não adianta ter raiva, nós já comentamos disso aqui, não adianta, não vai solucionar se acreditar superior naquele sentido de vaidade, de orgulho, não, é preciso do amor naquele momento, nessa reunião mediúnica. E é justamente o que acontece, que nós vamos ver mais à frente, porque ele se situa justamente próximo de Dona Celina. Quem que é a Dona Celina? Nós já comentamos dela anteriormente, no capítulo anterior, no capítulo 6 e 7, enquanto tratávamos a respeito da psicofonia consciente, a médium que estava ali envolvida no trabalho era a Dona Eugênia. Nesse caso, onde estamos falando da psicofonia sonambúlica, nós estamos tratando a médium que está envolvida nesse trabalho, a Dona Celina. E nós já falamos dela nos capítulos anteriores, falamos a respeito do seu grande devotamento. Ela já contava com mais ou menos cerca de 50 anos, e ela já tinha obtido significativas vitórias nas suas batalhas morais. Ela era viúva e passou por muita dificuldade junto de seu esposo, porque ele atraía para perto de si, para perto dela, legiões de amigos, de espíritos ainda atrasados, que perseguiam e também perseguiam o esposo, e ela lutou, ela suportou todo esse assédio dessas legiões de ignorância, desses espíritos ainda ignorantes que estavam próximo de seu esposo, e ela lutou até o desencarne do seu esposo, nunca com raiva, nunca com ódio no coração, sempre com amor, sempre cuidando daquele seu marido, cuidando-se dos filhos, com muita bravura e com muita renúncia, pois ela ficou viúva, né? O marido veio a desencarnar, e ela luta de modo irrepreensível a fim de atender também todas as obrigações do mundo. E então, por meio do sofrimento moral, ela vai cada vez mais aperfeiçoando as suas faculdades mediúnicas, conforme André Luiz nos esclarece. Então, ela vai cada vez mais aperfeiçoando as suas faculdades mediúnicas por conta de todo esse sofrimento, por meio de todo esse sofrimento que ela vai passando. É como se fosse uma peça de ferro que é aprimorada ali sob a ação do fogo e da bigorna, conforme é feito essa comparação, essa analogia pelo espírito Aulus. E Aulus ainda reafirma que ela não era um simples instrumento de fenômenos psíquicos, não, ela era uma servidora na construção de valores do espírito, utilizando as palavras que o próprio Aulus nos diz. E aí ela tinha alguns estados, que seriam a clarividência, a clareaudiência, a incorporação sonambúlica, o desdobramento da personalidade, ela tinha tudo isso como estados nos quais ela ingressava com uma grande facilidade, porque ela já havia desenvolvido a sua mediunidade, ela estava sempre em constante desenvolvimento, ela soube aproveitar todas as situações da sua vida, mesmo as mais difíceis, mesmo todo aquele sofrimento pelo qual ela vinha passando, ela soube aproveitar de todas essas oportunidades para ir aperfeiçoando cada vez mais a sua mediunidade. Então, ela costumava repartir todo o tempo que ela dispunha entre as obrigações
da terra, enquanto encarnada, para cuidar dos filhos, para cuidar da sua casa, para cuidar dos parentes, para cuidar daqueles que estavam próximo dela. E os estudos edificantes. Então, era uma pessoa de tamanha seriedade, uma conduta muito reta. E olha o que eu achei mais interessante, que eu já comentei isso aqui anteriormente, se eu não me engano, mas que eu achei muito válido trazer aqui novamente. Ela foi se transformando com o passar dos anos em um acumulador espiritual de energias benéficas, ou seja, ela foi assimilando com o passar dos anos elevadas correntes mentais, e isso fazia com que ela fosse menos acessível às forças da sombra. As forças da sombra. Então, olha só, das sombras, no caso, né? De todas as das trevas, no geral, assim, vamos dizer. Então, olha só, a pergunta que André Luiz faz, logo quando ele vê que o infeliz, que aquele espírito José Maria, se situa próximo de Dona Celina, ele entende que ela seria ali, ela estaria envolvida nos trabalhos daquele momento. E aí ele exclama, mas justo Dona Celina, que é o melhor instrumento da casa, é ela que tem que acolher aquele comunicante indesejável, foi a forma com a qual ele se expressou. Então ele diz, olha que comparação, olha a analogia. Isso não seria a mesma coisa que a gente entregar uma delicada harpa nas patas de uma fera? Não seria como se eu estivesse dando ali uma harpa para um tigre tocar, por exemplo? Não é mais ou menos a mesma coisa? Coitada de Dona Celina. Então, olha só, mas isso que nós já comentamos. Ela se transformou ali num acumulador espiritual de energias benéficas. Ela, então, se fazia menos acessível a essas forças inferiores. E olha só aqui, continuando. O que Aulus esclarece? Acalmem-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e consentimento dos mentores da casa. Então, ele não estava ali por acaso. Foi permitido que ele estivesse ali, que ele penetrasse, então, naquele recinto, naquele momento. Então, ele fala que não tem preocupação, não vamos nos preocupar. Aquilo ali foi permitido. Ele não está aqui por acaso, ele não entrou aqui sem o consentimento dos mentores da casa. Agora, em relação a esses fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Por quê? Porque todo esse fluido, ele recua instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. Então, aquela luz espiritual que estava ali no ambiente, também emanada por Dona Celina, acabava ali desintegrando esses fluidos. E aí, Aulus ainda esclarece que é por isso, é justamente por isso, que cada médium possui o ambiente que lhe é próprio. E cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular que é capaz de preservar e defender ali aquela reunião. Olha a necessidade de nós estarmos com o pensamento elevado em uma reunião mediúnica e durante todos os momentos de nossa vida. Como que nós precisamos, conforme nós já vimos, de aprender, buscar entender o propósito, o que é aquele sofrimento que nós estamos passando em determinado momento da vida pode nos engrandecer. Por que nós estamos passando aquilo? Porque por acaso não é. Há de ter algum propósito, então nós precisamos de buscar compreender, e mesmo se muitas vezes nós não compreendamos, que nós possamos nos tornar melhores a partir daquele sofrimento, que nós, pelo menos, saibamos que aquilo ali não é por acaso. Então vamos buscar uma oportunidade de nos melhorarmos a cada momento. E é isso, então, que faz com que Dona Celina seja capaz, ela é a que mais pode ajudar. Então, dessa forma, compreende-se que aquele que ajuda, que mais ajuda, é aquele que mais pode. Então, Dona Celina era a companheira ideal para auxiliar aquele irmão naquele momento. E dando sequência, o que acontece? Dona Celina, então, ela se desvencilha do corpo físico como se ela estivesse se entregando a um sono profundo, característica aí da psicofonia sonambúlica, o que não era exatamente, não acontece da mesma forma lá na psicofonia consciente. E conduziu, então, consigo a aura brilhante, que nós já havíamos comentando aí a respeito de aura em alguns estudos anteriores, ela conduz consigo essa aura brilhante de que se coroava, ou seja, ela emanava essa luz muito bonita. E logo em seguida, Clementino, se nós lembrarmos bem, Raul Silva era aquele que estava dirigindo a reunião encarnado. E Clementino era o dirigente espiritual da reunião.
ele não precisou de socorrê-la, ele nem teve necessidade de socorrê-la, porque ela já estava muito habituada, ela já estava muito acostumada com aquele tipo de tarefa. Mas ainda assim, o condutor do grupo, ou seja, Clementino, vai e a ampara solícito. E aquela senhora, ela olha para aquele visitante, para aquele espírito que ali se encontrava, e ela auxilia-o a senhorear, aquele veículo físico, que era o seu corpo. Então, ele é atraído como se fosse por um vigoroso imã. Então, ele vai e se arroja ali, se joga sobre a organização física da médium, ele colando-se a ela instintivamente, e ela o auxilia nesse processo. Olha que interessante, então. O que ela estava fazendo enquanto o seu corpo físico estava ali, mas o espírito, ela em espírito, trabalhando a todo momento naquela reunião. E então, auxiliado pelo guardião que o trazia, ele se senta ali com dificuldade. Aqui estamos falando de José Maria, daquele espírito que estava ali muito revoltado, e ele afigura-se muito ligado ao cérebro mediúnico. E dona, aí, olha só que interessante, André Luiz comenta, se dona Eugênia revelara-se benemérita enfermeira, dona Eugênia, lá nos capítulos anteriores, onde falamos de psicofonia consciente. Então, ela se revelava ali como se fosse uma enfermeira. Lembra que nós comentamos aquilo? Que era como se ela deixasse ali, Libório dos Santos, alguns caprichos, como a enfermeira faz com o doente. Mas ela não deixa ele exagerar. Ela continuava ali sempre vigiando todas as ações. Ao passo que Dona Celina agora, ela aparecia aos nossos olhos como uma abnegada mãezinha, porque ela tinha um afeto tão grande para com aquele hóspede infortunado, então ela não estava mais naquela feição de enfermeira, ali correndo, olhando, vendo o que estava acontecendo. Não, ela estava ali como se fosse uma abnegada mãezinha, porque ela trazia tanto amor por aquele irmão que estava se comunicando. Olha a necessidade do amor nesses trabalhos, né, que nós já comentamos. E aquele espírito, por mais que ele projetasse estiletes de treva, conforme é mencionado na obra, todos esses estiletes de treva que ele jogava, eles acabavam se fundindo na luz com a qual Dona Celina rodeava ali aquele espírito. Dela partia ali fios brilhantes que envolviam aquele recém-chegado, aquele espírito comunicante. E ele se demonstrava criteriosamente controlado. Olha só, então, a superioridade moral de Dona Celina, e acabava ali que ele estava, então, controlado ali, criteriosamente controlado. Apesar de ser senhor de si, né? Apesar dele conseguir expressar-se da maneira que bem entendesse, ele ainda se mostrava ali criteriosamente controlado, porque lembramos daquilo que comentamos em outros estudos. Não pode ser permitido, mesmo nesses casos de psicofonia sonambúlica, não deve se permitir que o espírito haja da maneira que bem entenda. E depois, mais ao final, nós vamos entender ali direitinho a respeito do porquê que Dona Celina, por que ele se sentia ali tão controlado, conforme nós já mencionamos, por conta de toda essa emanação positiva que envolvia aquele espírito emanado ali de Dona Celina. Mas depois nós vamos comentar um pouquinho mais a respeito disso. E ele tentava gritar impropérios, ele tentava ali, vamos dizer, xingar, falar muitos palavrões ou agredir alguém verbalmente, melhor dizendo. Mas era em vão, ele não conseguia. Porque aquela médium ali, Dona Celina, ela não permitia, porque ela tinha ali nas profundezas do seu ser qualidades morais tão positivas que impediam aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Então ele não poderia ali agredir, ele não poderia ali, por exemplo, bater na mesa, jogar a mesa longe se ele quisesse, porque não lhe era permitido, ele não conseguia, ele não tinha forças para isso, tamanha superioridade moral ali de Dona Celina e de todos os irmãos que estavam ali buscando ajudá-lo. Então ele se via meio que controlado ali naquele momento. E ele ainda grita: "Eu sou José Maria". E ele clama isso com uma irritação tremenda. Engraçado, porque ele estava pensando, ele acreditava que ao dizer o seu nome, que provavelmente na sua última encarnação deveria levar muitas pessoas ao desespero, nesse momento aqui, esse nome não, de forma alguma, demonstrou superioridade moral. Então,
André Luiz, depois, em seguida, chega e questiona em relação à mediunidade de Dona Celina. Olha só, Eugênia, conforme nós mencionamos nos capítulos anteriores, ela se desligou da veste carnal durante o trabalho, tanto Eugênia quanto Dona Celina. Agora, por que Eugênia se mantinha como uma enfermeira inquieta, enquanto a segunda, ou seja, a Dona Celina, parecia uma devotada tutora daquele irmão que estava necessitando ali de auxílio? Ela seguia como se fosse ali com cuidados de mãe. Ela estava sendo ali como se fosse uma mãe para aquele espírito. Por que acontecia isso? Uma lá inquieta, uma mais atormentada e a outra mais serena. E nesses momentos, enquanto Aulus vai esclarecendo André Luiz e vai esclarecendo a Hilário, Raul Silva e Clementino, eles estavam ali dando sequência ao trabalho mediúnico, eles estavam dando sequência ao atendimento daquele espírito comunicante através de orações e frases renovadoras ali de incentivo ao bem. Então, eles estavam ali acolhendo o irmão. E nesse mesmo momento, simultaneamente, Aulus esclarecia os nossos amigos André Luiz e Hilário a respeito da mediunidade de Dona Celina. E ele esclarece aqui que ela é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem a necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. Lá no capítulo anterior, nós vimos que havia necessidade dessa corrente nervosa. E aqui não existe a necessidade dessa corrente nervosa ligada, ou seja, transmitindo tudo conforme acontecia no outro caso. Nesse caso aqui, então, a diferença é justamente essa. Não há necessidade de ligação dessa corrente nervosa. E é justamente por isso que o comunicante ele vai ficar mais seguro de si mesmo. Ele vai conseguir se expressar melhor, ele vai conseguir falar de maneira que ele pretende dizer. E aí, olha só que interessante que ele compara, que a espontaneidade dela é tão grande nesse momento em que ela cede os seus recursos físicos a essas entidades necessitadas, com tamanho socorro e carinho, que ela não tem qualquer dificuldade para se desligar momentaneamente do seu campo sensório, ou seja, ela perde ali, conforme está grifado aí nessa frase, ela perde provisoriamente o contato com aqueles centros motores da sua vida cerebral. Então, a sua posição medianímica é de extrema passividade, mas isso não quer dizer que o espírito conseguia fazer tudo o que ele queria. Enquanto eu assistia o estudo desse capítulo proferido pelo André Luiz Ruiz no YouTube, é muito interessante as colocações que ele faz, e eu resolvi trazer uma comparação que ele faz. É lógico que não é uma analogia perfeita, mas para fins didáticos, para que a gente possa compreender, eu gosto muito, eu achei muito interessante, então resolvi trazer aqui. Ele comenta que Dona Eugênia, lá dos capítulos anteriores, era como se fosse aquela pessoa que recebe uma visita dentro de sua casa, e ela fala, mas pode ficar à vontade, sinta-se em casa, mas ela está sempre ali. Ela está sempre ali observando, caso a visita ameaça deixar um copo cair ou ameaça sujar alguma coisa, ela auxilia, fala, cuidado, cuidado, não mexe aqui não, aqui você toma certo cuidado. Então ele faz essa comparação no caso da psicofonia consciente. E já no caso de Dona Celina, é como aquela pessoa que deixa o hóspede mais à vontade. Olha, pode ficar aí, eu vou ali, eu vou resolver outra coisa, não vou ficar aqui agora, você pode ficar à vontade aqui dentro de casa, mas tem uma característica muito peculiar, que ela prepara tão bem a casa, ela deixa tudo tão arrumadinho, tudo tão no lugar, que a pessoa não consegue, fica até com medo de deixar cair alguma coisa, fica com medo de derrubar. Olha só, isso aí que ele está falando, essa comparação, é justamente essa superioridade moral, é justamente essa posição, essa emanação, essa irradiação de luz que ela possuía. Então, depois nós vamos ver que essa mediunidade, ela pode ser muito complicada nas mãos daqueles que não têm o preparo de Dona Celina, por exemplo. Então, só fazendo essa comparação, que eu achei muito interessante, porque facilita o nosso entendimento. Então, ela atuava ali na condição de mãe generosa. Ela atrai aquele sofredor, aquele espírito ali, chamado José Maria, e ele para perto de si ali. Então, ela atraiu a si, exercendo um sacrifício voluntário,
Olha só, então ela sente prazer no auxílio daquele espírito. E José Maria, por outro lado, por sua vez, estava lá desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Então ele permanece agressivo da mesma forma que ele é, tanto quanto ele é. Mas ele estava ali controlado nas suas menores expressões, conforme nós já mencionamos, porque a mente superior vai subordinar aquelas que se encontram, que se situam na retaguarda. Isso falando nos domínios do espírito. Então ele sente ali uma espécie de domínio afetuoso. Ele acaba sendo impelido a obedecer ele, mas não é por revolta, não é por força, não é pela força conforme José Maria costumava fazer enquanto espírito encarnado, que os escravos, aqueles ali que estavam sob o seu controle, obedeciam por medo, por conta de terem medo, por conta da força, daquele poder que ele tinha, de ser um tirano. Agora, ele obedece a Dona Celina por conta da superioridade moral. Ele recebia ali energias mentais constringentes. Então, nesse momento que todo esse esclarecimento nos é dado por Aulus, do outro lado, enquanto a reunião ia acontecendo, Raul Silva e Clementino conseguiam, de fato, grandes progressos ali naquele esclarecimento daquele irmão, daquele ex-tirano, conforme eles comentam, daquele ex-tirano rural. E ele começava ali a assimilar algumas réstias de luz naquele momento. Então ele já começava a aceitar uma oração, ele já começava a aceitar uma prece. Tudo isso, olha a importância desse amor, desse acolhimento que ele recebeu naquele momento. Então, olha só, e depois é feita essa questão, é feito esse questionamento para Aulus. Embora seja preciosa auxiliar, como podemos observar, de fato, Dona Celina era uma auxiliar muito estimada, ela não se lembrará das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? Bom, como nós vimos lá no caso da psicofonia consciente, a Dona Eugênia recordava. Agora, no caso da psicofonia sonambúlica, olha só então o que nos é esclarecido. Se ela quiser, ela poderá recobrar essas informações, essas palavras que esse visitante pronunciou, a partir do momento em que ocorre o desligamento, em que termina-se aquele trabalho, ela poderá recordar sim, mas com esforço, conforme é colocado aqui. Mas na situação em que se reconhece, na situação em que ela se encontra atualmente, ela não vê vantagem em reter esses apontamentos, na retenção desses apontamentos que ela escuta. Não é vantagem para ela reter tudo aquilo que foi falado, na condição em que ela se encontra. E dando sequência, então, olha só, tenho a ideia de que na psicofonia consciente, Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede que utilizava os recursos, que utilizava-se ali do seu corpo físico. Já a Dona Celina, no caso da psicofonia sonambúlica, ela deixa o companheiro mais livre. E aí vem aquilo que nós comentamos. Se ela não fosse uma trabalhadora hábil da forma que ela era, não era melhor, então, receber aquele espírito? Se a Dona Celina, se ela não fosse uma trabalhadora hábil, não seria melhor utilizar-se das faculdades de Dona Eugênia? Já que, se ela não fosse essa trabalhadora hábil, se tivesse aquele receio de ela deixar o espírito fazer o que bem entendesse ali naquele momento, não era melhor, então, utilizar-se? Não era melhor, não seria claro que nós deveríamos preferir as faculdades de Dona Eugênia? Bom, faz sentido isso? Faz. Olha o que Aulus nos esclarece. Sim, o sonambulismo puro, se ele cai, se ele está situado em mãos desavisadas, ou seja, daquela pessoa que não tem um bom proceder no seu dia a dia, daquela pessoa que cultiva pensamentos maldosos, que cultiva pensamento de ódio, de rancor, ou muito voltado para as questões materiais, para a gula, para o sexo desregrado e para diversas outras questões que atraem o ser humano aqui enquanto encarnado, se a pessoa cultiva tudo isso, esse sonambulismo puro, ele é pouco útil na construção espiritual do bem. Ele pode até produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem, que é o objetivo.
Então, a psicofonia inconsciente, ou seja, a psicofonia sonambúlica, naqueles que não possuem méritos morais suficientes para a própria defesa, o caso de Dona Celina, ela possuía sim os méritos morais para a sua própria defesa, conforme nós verificamos. Agora, nas mãos daqueles que não possuem esses méritos morais, o que pode acontecer? Pode levar à possessão, que é o tema do capítulo seguinte, do capítulo 9, que nós veremos mais adiante. Sempre nociva e que, por isso, apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam a essas forças vampirizantes. Então, vejamos a dificuldade, ou melhor, os problemas que podem vir a existir caso a pessoa não trabalhe corretamente a sua mediunidade. Caso a pessoa utilize da sua mediunidade para obter favores materiais ou não trabalhe corretamente, utilize, cultive sempre pensamentos de ódio, cultive sempre esses pensamentos ruins e seja uma pessoa que não tenha esses méritos morais conforme Dona Celina, que não tenha uma conduta correta, não procure buscar, pelo menos, que não procure se melhorar no dia a dia, não faça esforços para poder ir se melhorando. Então, Hilário faz também uma outra questão aqui. Ele fala que ele vê, naquele momento, a médium fora do vaso físico, fora ali do seu corpo carnal. E ela estava dominando mentalmente aquela entidade que lhe era inferior, conforme nós já também comentamos. Mas e se fosse o contrário? Se, na verdade, ali existisse uma entidade intelectualmente superior. Olha que ele coloca intelectualmente superior. Ele não falou só moralmente, ele falou intelectualmente. Ele diz intelectualmente. Então, pode ser que aquele espírito que poderia estar ali fosse intelectualmente superior, mas ainda muito arraigado ali no orgulho, no egoísmo. Vamos ver a resposta que é colocada aqui para nós. Ele diz que, nesse caso, Dona Celina seria naturalmente controlada. Agora, se o comunicante, nessa hipótese, fosse uma inteligência degenerada e perversa, que foi o que eu comentei agora há pouco, a fiscalização ela ficaria por conta dos mentores da casa. Então, ele não passaria, provavelmente, às vezes, nem passaria, nem poderia ali, talvez, se comunicar naquele momento. Bom, não sei. Mas aqui no caso, conforme é colocado, a fiscalização correria por conta desses mentores da casa. Agora, em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, o que ia acontecer com a médium? Ela iria ali, naquele momento, se apassivar com satisfação. Ele compara como se fosse um rio que estaria ali sendo beneficiado com a chuva que cai do alto. Olha que bacana, olha que bonita essa comparação. Porque se fosse ali, então, um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, ou seja, não apenas do conhecimento, porque se fosse apenas de conhecimento, mas tivesse essa inteligência perversa, ia ter ali a fiscalização dos mentores da casa. Do contrário, se fosse ali um que cultive um grande patrimônio de conhecimento e de virtude, ela iria ali se aproveitar, ela iria se beneficiar dessa chuva, dessas luzes que estariam caindo ali. Bom, e nesse momento, Clementino, o André Luiz relata que o instrutor Aulus continuaria as explicações, mas Clementino solicita ali o concurso dele para a remoção de José Maria, porque naquele momento José Maria, o espírito que estava ali se comunicando, ele já tinha aceitado os princípios da prece, ele já estava ali assimilando aquelas réstias de luz, conforme nós comentamos. E então ele passa a contribuir também na assistência daquele visitante. E então, para a gente finalizar aqui agora, eu gostaria só de comentar um pouquinho mais como que nós vemos a importância desse nosso bom proceder no dia a dia, dessa nossa oportunidade de aproveitar, mesmo das situações mais difíceis da vida, mesmo das nossas dificuldades, como oportunidades de crescimento. E como que esse trabalho, como que esse estudo e essa seriedade são necessárias para o aperfeiçoamento da faculdade mediúnica. E como que, se nós deixamos isso de lado, deixamos esse estudo, deixamos essa dedicação, se nós vamos deixando isso de lado, o que pode acontecer? Nós vimos que, no caso,
da psicofonia sonambúlica, isso pode, em alguns casos, levar a sérios desastres. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos, a cada dia, buscar sempre o aprendizado e buscar esse trabalho sério com a doutrina espírita. Muito obrigado mais uma vez a todos por estarem aqui me escutando e até a próxima, se Deus quiser.